Neste momento, eu gostaria de convidar que viesse à frente o economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também é mestre em economia na área de economia internacional e doutor em economia aplicada também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, para falar sobre cenário econômico, vem à frente Alexandre Barbosa para conduzir este momento. Alexandre, com você. Passar os slides. Aí. Bom dia a todos. Tem que ser forte, né? Tá certo. É que o senhor acordou cedo, eu acordei faz pouco, né? Não tenho esse gás do senhor Eledir. Aliás, primeiro, obrigado ao presidente Eledir Vargas, aos diretores da cooperativa, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Como foi dito, acho que é o momento máximo, né, das cooperativas, e eu, né, o Felipe Feldens, que é um dos diretores lá das empresas que ficam em Porto Alegre, que trabalham para apoiar, né, as cooperativas. Para nós é sempre importante, né, um momento como esse, de ver realmente as coisas acontecendo, né? E foi uma honra estar aqui nesses últimos dias e ver a pujança, enfim, da região. É fantástico, né? A gente estava conversando com os nossos colegas diretores, a gente estava brincando. Esse pessoal olharam a gente, né, no meio lá da plantação, lá a gente olhou e disse assim: onde é que vocês estão? Alguns que não sabiam, né? A gente está onde o Brasil dá certo. Onde o Brasil dá certo é onde os senhores estão, é o que os senhores estão fazendo, são as regiões em que os senhores estão presentes, né? Então, é com muito orgulho, né, que a gente vem e fica muito feliz e mais energizado quando a gente volta, né? Nosso grande desafio é como levar para as equipes, né, tudo que a gente vê aqui, porque o nosso entusiasmo, enfim, nem sempre a gente consegue passar. Então, esse é um dos desafios que a gente tem, é conseguir passar para todos o que é a emoção de estar aqui e ver as coisas acontecendo. Bom, eu vou falar um pouco, né, o pedido foi para falar um pouco de economia, de cenário econômico. Às vezes é um tema meio árido, assim, né, mas tem bastante café lá no fundo. Quem tiver com sono, fique à vontade, né, porque falar de economia, às vezes, né, eu digo assim, às vezes o sucesso é manter todos acordados até o final, né? Então, vamos ver se eu consigo aí. Qualquer coisa eu falo mais forte no microfone e a gente vai acordando, né, acordando todos. Bom, mas vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho, a gente vai falar sobre... Eu peguei 3 temas principais, assim, para a gente tentar abarcar aqui nesse tempo que eu tenho, falar sobre o cenário internacional, sobre o cenário brasileiro e falar, claro, um pouco do agro, né, pela importância, enfim, que o agro tem na região de atuação da Ouro Verde. Primeiro, o cenário internacional. O mundo vem passando nos últimos anos por um fenômeno que os brasileiros já conhecem há muito tempo, que é uma inflação bastante elevada, né? Só que dessa vez a diferença é que está acontecendo no mundo inteiro, né? Nós brasileiros aí, os conselheiros mais experientes, enfim, pelo menos já passaram, né, por muito tempo de inflação alta. Talvez os mais novos aqui, talvez não tenham passado, né, pelo período de inflação, enfim, pessoal mais jovem, a era digital, né, as nossas gerações mais recentes não tiveram a experiência do que é, né, ter a remarcação de preço todo dia, enfim. Bom, a notícia boa é que nós não estamos voltando para aquele tempo de forma nenhuma, né? Aquilo lá era uma hiperinflação, era uma doença gravíssima da economia, mas o que está acontecendo é que a gente está com inflação alta e existem... o mundo inteiro, né, tem que responder a isso. E com o Brasil acontece a mesma coisa. Então, se a gente pegar lá se a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos, a inflação dos Estados Unidos é a mais alta desde o início da década de 80. E, por alguns momentos, inclusive, mais alta que a brasileira, algo que é muito raro de acontecer. Então, o que significa a inflação? Inflação é uma alta generalizada de preços, e o que já se estudou né, na literatura econômica, ao longo de décadas e décadas estudando inflação, é de que inflação é algo negativo para as economias, porque normalmente ela vai afetar, ela vai corroer a renda das famílias, né? Então o poder de compra cai, e também um outro fator importante que ela afeta mais a quem tem menos condições, né? Normalmente as pessoas que recebem, que precisam usar todo o seu salário para comprar, para consumir,
né, normalmente são as mais afetadas, não conseguem se proteger com aplicações, com investimentos. Então, isso é negativo, afeta a distribuição de renda. Inflação alta dificulta as projeções, orçamentos, né, nas empresas onde os senhores trabalham, projetar o ano seguinte, projetar os próximos meses, projetar 1, 2, 3 anos à frente, tudo se torna mais complicado com inflação alta. Então, a inflação é algo ruim para as economias. É necessário, portanto, tomar medidas para isso. As medidas que normalmente são tomadas pelos bancos centrais para atacar a inflação, o remédio para a inflação é um remédio que às vezes é amargo e que tem que ser dosado, porque, como os senhores sabem, a diferença de um remédio e do veneno é a dose. Então, a taxa de juros é o principal instrumento que os bancos centrais têm à disposição para conter a inflação. Com o aumento de juros, normalmente as pessoas vão tomar menos recursos, inclusive vão menos crédito, as pessoas vão comprar menos, a economia vai crescer um pouco menos, mas isso é uma consequência natural para segurar a inflação, que, como eu disse, é um mal para a economia. Então, isso tem que ser dosado, e os bancos centrais têm à disposição a taxa de juros, e existem outros instrumentos também, não é só a taxa de juros, mas que nem sempre estão à disposição do Banco Central. O normal por exemplo, os gastos do governo, o setor público. O setor público gasta muito na economia, joga muito dinheiro das várias formas. Isso movimenta a economia, mas nem sempre aumenta a capacidade de produção. Aumenta a capacidade de consumo, a demanda, mas não aumenta a capacidade de produção. E se ele joga muito dinheiro na economia e a produção não cresce na mesma velocidade, a gente tem um desequilíbrio. E o desequilíbrio é consumo crescer mais rápido do que a produção, e isso significa também inflação. Então, é por isso que eu vou falar mais à frente, por isso que os senhores leem as notícias, assistem nos telejornais, que os gastos do setor público, os gastos do governo, eles estão sempre em evidência. Porque, em princípio, a gente pensa, quanto mais leigo, né? Quanto mais o governo gastar, melhor. Ele vai movimentar a roda da economia, ele vai jogar consumo, vai gerar mais consumo, mais produção, gera mais produção, e fica aquela famosa resposta simples para um problema complexo que normalmente está errada. Porque, se fosse assim, qualquer um de nós podia chegar num país subdesenvolvido, um país da África, e nós vamos fazer o quê? Nós vamos imprimir moeda, imprimir dinheiro numa impressora, né, na Casa da Moeda, gastar bastante e pronto. Eis que surge um país desenvolvido. É muito mais complexo desenvolver, crescer e desenvolver um país do que simplesmente a gente jogar dinheiro na economia. Tem a ver com as regras do jogo, com as instituições, com redução de burocracia, com aumento da produtividade, com estabilidade de contratos, enfim, com tanta coisa importante. E quando eu falo das regras do jogo, né, o Brasil, nas classificações, né, entre aqueles que mais pagam impostos ou aqueles que têm a maior dificuldade para pagar os impostos. No Brasil, há uma grande dificuldade para quem quer pagar corretamente os impostos. A gente demora, é um dos países, na classificação que é feita pelo Banco Mundial, num ranking de países, a gente entre 200 países, a gente é o 100º, 40º país em termos de burocracia para pagar os impostos. Óbvio que isso trava as empresas. Então, esse é só um exemplo das dificuldades que se tem para conter essa inflação. Porque se o setor público segurasse um pouco os gastos, isso faria com que o Banco Central, que tem a taxa de juros para conter a inflação, também não precisasse subir muito os juros. Então, essa é uma faca de dois gumes, mas a gente vê gastos do governo aumentando, taxa de juros aumentando. Pois bem, a gente pode dosar isso. Só que isso, como os senhores veem, né, às vezes é o governo batendo publicamente no Banco Central, às vezes é o Banco Central dizendo que o governo gasta demais, porque são dois instrumentos muito usuais, né, que se tem para a inflação. E o que o Banco Central, que é independente, que é autônomo e pode tomar a sua decisão, diz o seguinte: se o governo seguir gastando, nós vamos ter que seguir aumentando os juros ou manter ele elevado por mais tempo. Então, essa é uma relação que muitas vezes se vê
né, e se lê a respeito, e são manifestações que acontecem na mídia, porque tem uma relação direta de um para o outro. E o desafio, então, esse desafio está acontecendo no mundo inteiro, não só no Brasil, como eu comentei. Se a gente olhar essas barras mais altas, é a inflação do ano de 2022. E as outras barras é a inflação dos anos anteriores. Então, vejo que isso é um fenômeno mundial. Isso está acontecendo em países emergentes, mas também está acontecendo nos países desenvolvidos, uma inflação muito alta. Então, o mundo inteiro tem que combater a inflação. E não é pouca a inflação que a gente vem observando no mundo. E por que nós temos essa inflação alta? Tem mais de um motivo, mas alguns deles, né, depois da pandemia, houve uma certa desorganização das cadeias globais, né? Então, a gente vê o aspecto de logística, né, a distribuição da produção, a própria impacto que a gente teve de, primeiro, trabalhadores não poderem, né, estar produzindo, né, então, ficando em casa. O segundo é a distribuição. Houve uma fila jamais vista de navios, por exemplo, nos Estados Unidos, em vários portos do mundo. Por quê? Porque o navio chegava, tinha um membro da equipe que estava, por exemplo, com Covid, ele tinha que sair, tinha que trazer outra pessoa em outro país, encontrar alguém para substituir. Enfim, imagina o quanto isso gera de efeito em cascata. Isso travou a produção e travou a distribuição. Essa desorganização fez com que o aumento do consumo que aconteceu, depois eu explico por quê, mas o aumento do consumo não tivesse a mesma vazão de produtos circulando pelo mundo. E se a gente tem muito consumo e a gente tem a oferta de recursos, a oferta de produtos reprimida, a gente tem um desequilíbrio, a gente tem inflação aumentando. Esse é um dos fatores. Mas como é que aumenta o consumo no momento que tem pandemia, tem crise? Bom, aí tem um fator importante, que é o mundo inteiro gastando, os governos dos vários países no mundo, jogando dinheiro na economia exatamente para tentar conter essa crise. Aí eu volto para o que eu tinha dito antes. Os governos gastando, jogando dinheiro, a gente usa, né, entre aspas, né, jogando dinheiro de helicóptero na economia, né, achando alternativas de que as pessoas continuassem consumindo. Só que serviços, e dependendo do serviço, era complexo de gastar em serviços, porque não podia ir no cinema, não podia ir no restaurante, não podia eventos, né, não tinha mais como acontecer. Enfim, vários serviços não podiam ser oferecidos. As pessoas utilizaram boa parte desse recurso nos bens, nos produtos. E aumentou o consumo, enquanto a oferta, né, não circulava da mesma forma. E gerou um desequilíbrio novamente. Com isso houve um aumento de preços. Pois bem, então o mundo gastando, os governos no mundo inteiro gastando, desorganização das cadeias de produção, e depois, mas aí agora abriu, vacina, etc., voltou a abrir. Pois bem, a guerra da Ucrânia, né, mais um fator, preços de commodities, enfim, então também outro fator que jogou para cima os preços, né, de grãos, enfim, e dos alimentos. Isso teve também um efeito no consumo, nos preços, né, de produtos como alimentos e tantos outros, não só de alimentos. Então, essa desorganização precisa ser corrigida, e ela vai ser corrigida, como eu disse, já que os governos estavam gastando mais, isso sobra um peso enorme para a taxa de juros. O remédio tem que ser maior, porque tem muito gasto do governo no meio de tudo isso, muito incentivo ao consumo, né? Então, as taxas de juros, olhem as comparações nos Estados Unidos, no Reino Unido e na região do euro. Essas taxas de juros lá nos Estados Unidos, desde 2007, nós não tínhamos o nível que nós temos atualmente. No Reino Unido não chegou, mas está próximo, né, de níveis de 2007. E aqui também, no Banco Central Europeu, já com o que nós estamos projetando, deve passar o que foi lá em 2007. Taxa de juros muito alta, contendo, então, o crescimento. E aí é um remédio que nós temos, como eu disse, para a inflação. 3 pontos para ilustrar o que eu comentei. No momento que veio a crise do Covid, né, o que aconteceu? A dívida pública dos países desenvolvidos
se multiplicou, porque eram gastos, né, os países gastando na economia, uma desorganização, gargalos na produção mundial. Esse é um indicador de pressão nas cadeias produtivas, que ele é maior exatamente quando a gente tem essas fricções, essa dificuldade de prover, né, os bens, a gente tem muita demanda, incapacidade de produzir, então a gente tem essa maior pressão. Vejo que já está cedendo. Também as dívidas, né, os gastos dos governos também vêm desacelerando, vêm atenuando. E aqui o preço das commodities, aqui é como se fosse botar tudo dentro de um mesmo saco, commodities alimentícias, metálicas, enfim. A gente teve também um salto lá no ano de 2020, 2021 principalmente, né, e parte de 2022. Mas o que é interessante é que todos esses movimentos já estão sendo atenuados. Quer dizer, o desequilíbrio está começando a ser ajustado. Então, quando a gente olha para frente, a gente deve ter uma reversão desse movimento, né? Juros mundiais também, ali na frente a gente vai ver eles cedendo. Então, isso é um desequilíbrio que vai ser ajustado e que ali na frente a gente vai voltar numa situação mais normal. O crescimento global, o que se tem de projeções, né? Então, quanto cresceu a economia mundial. Então, em 2020, tivemos uma recessão, né, por tudo que aconteceu, por conta da pandemia. Em 2021, uma reação, crescimento de 6%, de 6% aqui em 2021, na 6,2%, né, no crescimento global, as economias avançadas no verde mais claro 5,4% e as economias emergentes 6,7%. No ano de 2022, o crescimento de 3,4% já é um crescimento mais usual, né, mais constante, mais sustentável da economia mundial. E as projeções para esse ano de 2023 é uma desaceleração, crescendo 2,9%, porque, afinal, com aquela taxa de juros, é difícil crescer em ritmo muito acelerado, e principalmente os países avançados, né, os países mais desenvolvidos, com alguma dificuldade, crescendo só 1,2%, e os países emergentes ajudando a compensar um pouco ali com 4%. Esse é o cenário mundial, e é um cenário que, claramente, nós estamos envolvidos. E isso afeta a economia brasileira, que também vem com inflação alta, não nos padrões aqueles antigos de hiperinflação, mas com a inflação subindo, e que nós temos também que tomar medidas, né? Precisam ser tomadas medidas para conter essa inflação. Então, o que aconteceu durante a pandemia no Brasil? Essa é a evolução do PIB. E aquele V, a gente teve uma recuperação em V no sentido de que bate no fundo e volta relativamente rápido. E hoje a gente já está num nível mais elevado do que lá 2014, quando nós tínhamos batido o nível mais alto de produção da economia brasileira, né? Então, nós tivemos uma recessão, 2015, 2016, então tivemos aquela descida, né? uma contração da economia, e quando as coisas iam se recuperando, as coisas iam melhorando, a gente teve o baque da pandemia e depois o retorno. Esse retorno rápido tem a ver com reduz taxa de juros e bota dinheiro na economia. Com intensidade, tanto na redução de juros e mais dinheiro na economia, a gente tem um rebote que faz com que a economia se recupere em V e depois ela siga crescendo, que é o que nós estamos vendo atualmente. Então, pacote fiscal robusto, então gastos do governo e juros muito baixos fizeram essa recuperação em V da economia. Depois, agora no ano de 2022, tivemos valorização no preço de commodities. O Brasil e esta região, como grande produtora de commodities, quando os preços sobem internacionalmente, isso tem naturalmente um efeito positivo. Esse foi um dos fatores. A guerra na Ucrânia foi um dos fatores também que jogaram os preços para cima. E tem um boom da reabertura de serviços, né? Quer dizer, os serviços voltaram. As pessoas passaram a se encontrar, passaram a sair no final de semana, passaram a ir a restaurante, cinema, etc., né, só para dar alguns exemplos. E, claro, que é de se esperar também um rebote, né, uma reação. Foi o que aconteceu depois da pandemia. Muito bem. Quando a gente olha a taxa de desemprego, mais à esquerda, ela desabou, né, perto dos níveis que nós chegamos lá no período da pandemia, batemos lá 15%, e depois uma queda bem significativa, chegando a níveis como 8,5%, e a nossa projeção é que deve aumentar um pouco. É um nível para os níveis brasileiros, não é um nível extremamente elevado, né? Esse crescimento que a gente projeta próximo de 9% para o ano de 2023, então é ainda um nível razoável, vamos dizer assim. Claro que nós gostaríamos que fosse menor,
mas esse nível de 9% ele é esperado também porque a gente está, depois eu vou falar mais sobre os juros no Brasil, um juros muito alto, né? Isso segura também a economia brasileira e também afeta, né, a geração de emprego. Então, um nível razoável para o Brasil, não é o mesmo período pré-recessão, né? Pré-recessão de 2015, 2016, nós tínhamos lá algo como 6,7%, esse sim uma taxa baixa para os padrões brasileiros em termos de desemprego. E quando a gente vem para cá e a gente olha o rendimento do trabalho, o salário e todos os benefícios que estão incluídos, tem 2 pontos interessantes. Primeiro, esse mais ao fundo, esse verde mais claro ao fundo, ele é a soma, como se a gente somasse os salários e rendimentos de toda a população brasileira. Então, veja que a gente teve um baque aqui em 2020 porque o desemprego aumentou muito. Agora, com a volta da economia, com a reabertura, mais salários na economia. Só que a média dos salários, que é essa linha aqui, ela caiu muito. Isso é corrigido pela inflação. Aqui entra o que eu comentei antes, da inflação corroendo a renda das famílias. Então, veja que a inflação alta ajuda, atrapalha, vamos dizer, né, corrói a renda das famílias, e agora a gente vem vendo uma recuperação. Então, está melhorando, a gente vê um avanço, taxa de desemprego até agora vinha caindo, e quando a gente olha para frente, quando a gente olha essa quantidade toda de salários e rendimentos na economia, a gente vai ver um crescimento mais devagar ao longo de 2023. Veja que, quando a gente olha essa massa de salários, ela está acima do pré-pandemia, mas quando a gente olha a média de quanto cada brasileiro vem recebendo, ela caiu, porque a inflação acabou corroendo, né, esses aumentos que a gente vê de ano após ano, mas a inflação vem subindo mais rapidamente do que essa correção dos salários das famílias. Quando a gente olha a construção, pegar alguns setores agora, né, a gente fala construção no Brasil, né, a variação do PIB da construção, a gente vê que houve um período lá de recessão, em que a gente tinha números negativos, uma recuperação, agora 2021 e 2022, mas, de novo, quando a gente olha para frente, taxa de juros muito alta, deve segurar, né, não deve crescer tanto no ano de 2023, por conta, né, de juros, tem um impacto direto entre juros e a capacidade de crescimento da construção. Então, a gente deve ter crescimento menor, né, do que esses níveis aí de 8% que nós tivemos, por exemplo, no ano de 2022. Então, quando a gente abre por estado, quando a gente fala o Brasil cresce, podia ter crescido mais, o crescimento, né, foi um bom crescimento no ano de 2022, mas, né, o fato é que o Centro-Oeste teve um desempenho ainda melhor no ano de 2022 do que o Brasil como um todo. E quando a gente olha uma projeção, aqui a gente já está falando de olhando o ano de 2023, também aberto, né, aberto por estado, né, a gente vai pegar o Mato Grosso, ele está lá em 2,6%, está entre os maiores crescimentos que a gente tem nos estados do Brasil. Então, as notícias são boas, né, tanto olhando o que aconteceu, olhando o que a gente vê que deve acontecer à frente. Então, um ano de 2023 com bons resultados, né, para o estado do Mato Grosso. E aí, a gente olha, então, teve um crescimento, o Brasil teve um crescimento, como eu falei ali, em torno de 3%, e agora a gente olha o que aconteceu com a taxa de juros, porque tem inflação, tem crescimento, veio a taxa de juros, né, e esses números em vermelho foi o aumento que nós tivemos de juros em cada um dos períodos que nós tivemos alta desde lá de 2000. Vocês podem ver que não houve nenhum período desde o ano 2000 em que a taxa de juros subiu tanto num ciclo de alta, né, da taxa de juros. O Banco Central elevou, saiu daqueles 2% de Selic, né, para 13,75% num curto espaço de tempo. Pode ver que a inclinação é a maior de todas, não tem nenhum outro momento que se cresceu tanto a taxa de juros. E isso gera um impacto, né, como a gente já falou, isso gera um impacto para todos no consumo, investimentos, né, para aumentar a capacidade de produção, enfim, tudo isso para tentar conter a inflação. A projeção é que ele deve continuar, essa taxa deve continuar durante boa parte desse ano. A gente vai ver mais para o final desse ano e ao longo do ano que vem, muito provavelmente a gente vai ver um movimento de redução dos juros. Aí o 2%, quando vem de novo? Fiquem sentados, esperem, né? Vamos ter que esperar um pouco mais.
2% foi uma situação completamente atípica, foi um momento, né, de pandemia. Né? Então, quando é que vem o 2%? Eu respondo se vocês me disserem quando é que vem uma nova pandemia mundial, né? Porque assim, é um caso atípico, não dá para imaginar que a gente vai voltar para aqueles níveis, né, pelo menos num espaço curto de tempo. Né? O Brasil precisa muitos ajustes para a gente falar realmente de ter uma taxa sustentável de inflação, de juros em níveis mais baixos, e um deles, eu falei sem querer, ato falho, tem que ajustar a inflação, tem que estar mais contida, né? E para isso a gente tem que fazer várias mudanças no Brasil para a gente poder chegar nesse, né, e ter uma taxa de juros mais baixa. Bom, vamos lá então. O que a gente está projetando para o Brasil como um todo? A gente está projetando 0,6 de crescimento. Nossa, mas 0,6 é pouco. É verdade, mas lembra que é 2,6 para o Mato Grosso. Né? Então, aqui é o Brasil, né? Mas os Brasis são diferentes. Foi 3,1 no ano, né, de 2022. Foi um bom crescimento. Bom crescimento. Né? Lembra que esse 5% é um rebote, né? É aquela recuperação em V. Então, achar que a gente consegue crescer 5% todo ano, a gente precisa também muita mudança estrutural no Brasil, né? O que a gente não... teve alguns avanços importantes, mas ainda assim a nossa velocidade de cruzeiro, de crescimento potencial da economia não é 5%. Então, se a gente fizer a força crescer 5%, a gente vai gerar um desequilíbrio, que é porque a gente vai jogar muito consumo e não vai produzir na mesma velocidade. Vai gerar inflação, vai ter que vir os juros, segurar esse crescimento, e assim a gente fica nesse ciclo. O mais importante é mudar a estrutura do crescimento brasileiro. E eu vou dar só um exemplo, mas que eu acho muito significativo. Quem mais investe no país, disparado, não é comparável, quem mais investe no país é o setor privado, não é o setor público. Às vezes a gente olha, não, mas quem faz as estradas, o governo, as pontes, etc., né? Algumas, né, linhas de metrô em algumas regiões, né, mais urbanas. Não, quem mais investe no país é o setor privado. Só que nós temos uma carga tributária muito alta. Se a gente comparar o Brasil com seus pares, a gente cobra muito. A gente cobra bem mais do que os nossos pares. Turquia, México, enfim, países de desenvolvimento semelhante, a gente cobra muito mais e oferece menos qualidade dos serviços. Ou seja, nós, no setor privado, muitas vezes temos que pagar por alguns serviços que, em outros países, o setor público oferece com mais qualidade. Então, é como se a gente tivesse que pagar duas vezes. Então, o que acontece? Quando o setor público gasta mais na economia, ele precisa pagar essa conta. Como é que ele paga essa conta? Imposto. Ele precisa recolher imposto. Ele pega para ajudar a pagar essa conta que ele está gastando a mais. E muitas vezes esses gastos não são, na maior parte, esses gastos não estão indo para investimentos, para crescer a capacidade produtiva. Estão indo em despesas de custeio que não geram a mesma capacidade. Só que quando ele está tirando, entre aspas, tirando o dinheiro do setor privado, que é quem tem uma capacidade de investimento maior, ele está trocando investimento na economia por gastos de custeio. Então tá. Então ele tem que diminuir os impostos e deixar mais dinheiro na mão do setor privado? Certo. Como é que faz isso para reduzir os gastos? Precisa fazer reformas, precisa diminuir muitos gastos, fazer uma reforma tributária. Mas espera aí, mas para eu fazer uma reforma tributária e baixar os impostos, eu tenho que gastar menos. Então eu tenho que fazer uma outra reforma antes. Então quando a gente vê as reformas, reforma tributária, eu vou fazer a reforma tributária. No máximo, a gente vai ter uma simplificação, o que é bom. É bom, é difícil pagar imposto no Brasil, é complexo, enfim. As leis tributárias do Brasil, se a gente for somar, comparar com outros países, em folhas, né, é incomparável. Não vai conseguir comparar. Então, o que precisa ser feito? Precisa gastar menos para depois fazer uma reforma que, além de simplificar, de fato, reduza a carga tributária sobre o brasileiro, para a gente aumentar a capacidade produtiva, para que cada vez que haja um estímulo maior na economia, a gente consiga reagir com mais investimentos, mais produção e não gere inflação. E aí eu vou gerar esse incentivo na economia e não vem a inflação,
Aí o que eu não preciso fazer? Não preciso aumentar os juros e jogar de fato para baixo. É isso que muda o crescimento potencial da economia. É eu sair desses níveis de 2% para algo como 4%, 5%, eu tenho que mudar uma estrutura muito grande e que a gente sabe que não é fácil, não é simples, requer, né, e eu tenho certeza que a gente tem, né, em várias regiões, essa região importante do país, né, para que a gente possa pressionar, né, o setor público a fazer o que deve ser feito. Então, só para deixar claro, né, então o crescimento é baixo. Ah, mas aí crescemos 3%, crescemos 0,6%, e se tudo der certo, vamos lá, 2%, 3% no ano de 2024, como é que faz para crescer 5%? Não é subindo ou baixando juros. Subir e baixar juros é como a gente faz uma sintonia fina, o que precisa é uma sintonia grossa. É mudar muito das bases, né, de crescimento do Brasil, né, para que a gente possa dar esse salto. E esse salto, de novo, o Mato Grosso já tem, pela pujança, pela base, né, pelo agro, muito relevante, mas outros estados não têm e sentem muito mais, né? E isso dá uma discrepância em termos de crescimento quando a gente abre entre os estados brasileiros. A inflação, a gente está projetando para esse ano ainda em torno de 6%, lembrando que, dado de 2022, 5,8%, aumentou os juros para 13,75% e a inflação do ano de 2023 está projetada para ser praticamente a mesma do ano de 2022. Mas lembre que teve uma desoneração dos combustíveis que tem um impacto enorme, a desoneração que houve no ano passado. A inflação era para ser entre 8,5% e 9% no ano passado, quando reduziu a tributação dos combustíveis, a inflação ficou mais baixa. Então, na verdade, para chegar nesse 5,8% aqui, inclusive uma parte daquela desoneração que já começou a acontecer, você já deve ter sentido nos postos, né? Isso, na verdade, é uma comparação que não é tão comparável. A gente está falando de uma inflação que devia estar em 8,5%, 9%, e que vai cair para alguma coisa como 5,8%, né? Ou até seria menos se não houvesse essa recomposição. Bom, então, inflação, e lá mais na frente ajustando, né? Inflação chegando a 13,5%. A taxa de câmbio, né? Então, tudo isso tem efeito. Aumenta a taxa de juros no Brasil, atrai mais recursos. Dúvidas sobre o Brasil aumentando a dívida, aumentando os gastos. Qual a capacidade de pagamento no futuro se eu investir em títulos do governo, né? Se eu botar recurso para ganhar a Selic, né? 13,75%, vou investir no Brasil, pode, né, o investidor estrangeiro. Ok, mas o Brasil está aumentando a dívida, está gastando, o que ele está fazendo, como é que vai ser esse novo governo? Será que faz sentido eu botar dinheiro no Brasil? A taxa de câmbio é como se fosse um termômetro disso. Se a gente tem mais dúvidas sobre o que vai acontecer no Brasil, tem mais receio, normalmente vai sair dinheiro do Brasil. E o que significa sair dinheiro do Brasil? É pegar reais que estão aqui, comprar dólar e levar o recurso para fora. Muita gente comprando algo, nesse caso o dólar, aumenta o preço do dólar e a taxa de câmbio sobe. Se a gente olha isso, agora o Brasil vai crescer, a gente está convicto, estamos fazendo ajustes nas contas públicas, está saudável. O que acontece? Entra dólares que compram reais para investir no Brasil, e aí o que aumenta? Aumenta a demanda por reais. E o real passa a valer mais em relação ao dólar. Então, a gente tem uma valorização do real. Então, ele é um termômetro do que acontece. A gente olha assim, nós temos que jogar a taxa de câmbio para cima, tem que jogar a taxa de câmbio para baixo, o governo tinha que fazer isso, o Banco Central tinha que fazer aquilo. Isso é mais ou menos pegar o termômetro e dizer, está a temperatura muito alta. E o que eu vou fazer? Bota na geladeira um pouquinho para melhorar. A taxa de câmbio é consequência. Taxa de juros é consequência. A gente pode atacar as consequências? Claro que pode. Mas o ideal não é por aí. Isso tudo, taxa de câmbio, taxa de juros, é o resultado de todo o resto que a gente faz na economia. Dos exageros e dos desequilíbrios. E um deles importante, mais uma vez, são os gastos, são as contas públicas. Esse é um dos pontos cruciais que o Brasil ainda precisa atacar de forma mais veemente. Por isso que é importante uma reforma para ajustar as contas do setor público. Muito bem, então o que aconteceu? Grande oscilação ao longo de 2022, né, em torno de entre 5,10, alguma coisa, até próximo de 5,40.
moeda brasileira está depreciada. Se a gente fosse olhar e fazer qual é a taxa de câmbio mais equilibrada diante das taxas de juros no Brasil e no mundo, seria alguma coisa mais próxima de 4,70 e 4,80. Há muita incerteza, houve um período eleitoral muito complexo, de muita dúvida sobre o que aconteceria, qual seria o desfecho, com o resultado da eleição, como seria conduzida ou como será conduzida a economia brasileira, e essa incerteza normalmente joga mais para cima, né, diz, olha, eu estou com dúvida, eu não vou botar dinheiro no Brasil, eu vou tirar um pouco que está lá, então isso deixa essa taxa mais depreciada, mais alta do que seria a taxa de equilíbrio. Então, a gente entende que seria o mais equilibrado, algo como 4,70, 4,80. Tem um risco fiscal, porque não existe, né, grandes manifestações que a gente olha do ministro da Fazenda e do governo como um todo sobre fazer ajuste nas contas públicas. Pelo contrário, a gente ouve mais falar em despesas. Recentemente houve o aumento da tributação agora dos combustíveis, né, voltou o imposto, né, os impostos federais sobre o combustível. Então, esse é um fator que, em termos de ajuste das contas públicas, é positivo, embora tenha um impacto negativo no nosso bolso, mas significa, de alguma forma, um cuidado com as contas públicas, né? Não quer dizer que está sendo bem gasto o que está sendo utilizado, mas quer dizer que existe uma preocupação também em aumentar as receitas, né? Claro que o ideal é reduzir as despesas, mas, como eu disse, de alguma forma tem que se financiar. Os juros vão cair no segundo semestre, e quando os juros a gente espera que caia, né? A Selic caia mais para o segundo semestre. Se isso acontecer, menos juros no Brasil, atrai menos recursos de fora, e aí significa menos demanda, né? menos conversão de dólares em reais, ou seja, isso significa também uma possibilidade de a gente ter uma desvalorização. A gente acha que a taxa de câmbio vai acabar um pouco mais alta do que esse nível de 5,10. A gente tem uma projeção, o câmbio é o mais difícil que tem de projetar, né? Aquilo que a gente brinca que os economistas se sentem humildes quando vão projetar a taxa de câmbio, porque a gente erra consistentemente. É extremamente complexo projetar o câmbio, mas os indícios todos são de que a gente deve ter uma taxa de câmbio mais alta no final do ano, com as informações que a gente tem atualmente. Para fechar, o agro, né, eu vou falar rapidamente, mas o que nós temos visto é a evolução dos custos, né? Então, a gente pegou aqui 2 exemplos, né? Então, o milho no sul e a soja aqui no... Desculpa, o contrário, a soja no sul, em verde, e o milho no centro-oeste. Mas isso vale também para a soja no centro-oeste. O custo extremamente elevado foi a safra, esta safra 22, 23, foi a safra mais cara da história. Um ponto positivo, olhando a variação do custeio da soja, projetando, né, para 23, 24, é que a gente deve ter uma queda, porque os fertilizantes estão caindo. Então, esse é um ponto, vamos dizer, positivo na hora de olhar o custo. Mas o crescimento do custo das últimas safras foi fantástico, né? Os preços estão elevados, então a margem é uma margem positiva, preços historicamente elevados, então esse é um ponto bem positivo, né? Mas os custos também cresceram bastante. Se a gente olhar os preços internacionais, aqui olhando para frente, né, a tendência que a gente vê para 2023, os preços futuros, né, das commodities agrícolas, a gente acha que eles devem continuar sustentados e acima das médias históricas, embora vários deles, e aí eu estou falando em dólares, devem ceder. Claro que a gente está falando também de uma desvalorização, né, do real, mas aqui eu estou falando dos preços em dólares, a gente vê uma retração, exceto no trigo, e no algodão é uma manutenção. Então, eles devem recuar ao longo de 2023, né, porque tem uma desaceleração da economia global, e isso, né, também afeta naturalmente os preços das principais commodities, né? E, né, só um ponto aqui, eu trouxe de uma das nossas consultorias, que prestam consultorias para nós, só queria trazer 2 pontos aqui, que é que no mercado interno, falando de soja, né, a pressão é para baixo, quando a gente olha, porque a gente tem um avanço da colheita recorde no Brasil, fantástica produção de soja, né? E isso, naturalmente, nesse momento, né, a gente vai ter uma pressão nos preços, né, para baixo, alta dos fretes, recuo dos prêmios nos portos, e quando a gente olha os fatores de risco, seja para cima e para baixo, a gente fala da taxa de câmbio. De novo, ainda projetamos ela um pouco para cima, o que pode ajudar, né? Intenção de plantio nos Estados Unidos
é de crescimento, então mais produção nos Estados Unidos também atenua, né, diminui a pressão sobre os preços da soja, e a projeção de El Niño a partir do final de 2023. São alguns dos fatores que vão estar na mesa, né, para a soja. No caso do milho, o mercado interno, os preços estão mais sustentados do que o da soja. Quando a gente olha para o ano de 2023, a gente tem uma quebra no sul, na primeira safra de milho, e atraso na implantação da segunda safra, o que também gera algum impacto, né, na colheita mais à frente. E fatores de risco, então, 30% da segunda safra plantado fora da janela ideal, riscos climáticos agora para a segunda safra e uma expansão nos Estados Unidos também. Então, são fatores que podem jogar um pouco, né? Tem fatores aí de oferta que jogam o preço um pouco para cima. Nos Estados Unidos, uma produção maior, joga um pouco para baixo. Os preços do milho parecem mais sustentados do que o da soja, mas ainda com margens muito boas, até porque eu comentei, né, quando a gente olhar para frente, para a próxima safra, então a gente vai ver ainda margens positivas que podem até ser maiores do que dessa safra, mesmo com preços internacionais um pouco mais baixos, porque nós temos uma queda nos custos. Aqui, né, então, só para pegar exemplo, no Centro-Oeste, a gente olha a rentabilidade projetada para a safra 23-24, a gente vê um aumento tanto da soja quanto do milho, né, e também do algodão, principalmente por conta de custo de produção, né, os preços caindo, mas o índice de fertilizantes a gente está vendo uma queda expressiva, né, que vem acontecendo ao longo do final do ano passado e início desse ano. E o Brasil, e eu já estou finalizando, o Brasil, né, a área plantada, fantástica área plantada no Brasil. Só para ter uma ideia, em 1990, o Centro-Oeste produzia, né, quando a gente dos grãos, era cerca de 40%, né, que a gente produzia lá em 1990, a região Centro-Oeste em relação ao Brasil, a gente está falando agora mais de 60%. Né? Então, assim, e com um crescimento fantástico. Lá era 58 milhões de toneladas, agora 310, 315 milhões de toneladas. Então, o Centro-Oeste ele não só foi crescendo a participação dentro da produção do Brasil, mas numa produção, né, com essa curva crescente, né, a safra de grãos maravilhosa. Né? O Brasil aqui, como produção e exportação de soja, primeiro no mundo, café, açúcar, suco de laranja, na carne, enfim, no milho. O milho, como começou uma grande exportação no ano passado, continuou no início desse ano, outro fator bem importante para sustentar o preço do milho. E as projeções finais, eu vou deixar aí na tela, já falei sobre elas. E só para fechar sobre a carne, né, o da vaca louca, ontem nós tivemos, né, o resultado, então se confirmou que era um caso atípico, né, num animal de 9 anos, enfim, e a China deve voltar, então, deve abrir, a gente espera que ela abra, né, o mercado, né, para exportação de carnes do Brasil, aí mais um mês, pelo menos, e esperamos que não seja como 2021. Em 2021, um caso também atípico fez com que ficasse fechado por cerca de 100 dias o mercado de exportação brasileiro, e isso jogou os preços 20% para baixo, né, num caso atípico também. Só que nesse ano tem uma diferença. Eles vão precisar importar mais carne do que lá em 2021, e não há país no mundo, talvez só a Austrália seja capaz de prover o que vai faltar de consumo lá para a China para fechar o que ela precisa de consumo no ano de 2023. Então há também um interesse de alguma forma da China em voltar a consumir os produtos do Brasil. Então provavelmente a gente tem aí, sim, teve queda no preço, né, do boi, quer dizer, um atraso aí no abate. É um mercado que a gente vê, né, a produção vem aumentando, muita oferta, né, então de bezerro, enfim, de animais de reposição. E aí o que a gente vê é que os preços vêm caindo, a arroba do boi vem caindo ao longo dos anos, e agora com mais esse baque por conta desse efeito aí na China, mas a nossa expectativa é que não vá ser tão longo quanto foi o fechamento do mercado de 2021. A expectativa é que isso, até o final do mês, é possível que a gente tenha uma reversão, tomara que isso aconteça para a gente não ter, né, mais queda no preço do boi. A maioria se manteve acordado, muito obrigado, então, é sempre uma grande conquista, né, quando a gente consegue,
mas também foi a primeira do dia, né? Então isso também atenua um pouco o meu mérito, né? Mas tá bom, muito obrigado, fico à disposição para perguntas e até a próxima.